Fala, moçada, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Prometo que hoje nós vamos falar pela última vez da questão árabe-israelense, que nós já vemos aí, ó, já algumas aulas, né, trabalhando sobre isso, né? Já trabalhamos sobre os árabes, sobre os hebreus, depois vimos aí a formação do Estado de Israel, né, aquela questão árabe-israelense, como que ela se desdobrou ao longo aí do século XX, tá? Pois bem, galera, nessa aula em específico nós vamos trabalhar aí as guerras que foram observadas durante a década de 1950, 60 e 70 e que ajudaram a configurar toda a porção geográfica local, ok? Primeira coisa, pessoal, vamos caracterizar como se encontra hoje as relações entre o mundo árabe e Israel. Por quê? Porque quando nós falamos em Israel, nós estamos falando de um país minúsculo ali na beiradinha, próximo aí ao mar Mediterrâneo, certo? Região da Palestina, né? Pois bem, todo o restante que a gente tem aí, pessoal, na Península Arábica, todo mundo aí é árabe, né? Seria aí uma etnia adversária, perfeito? Como que se caracteriza hoje, pessoal? A maior parte dos países árabes não reconhecem a existência de Israel como país. Ou seja, a maior parte dos vizinhos acredita aí que a divisão foi arbitrária, que inicialmente foi imposta pela ONU, não teve consulta nenhuma. Lembra quando a ONU propôs dividir em 2 estados? E que os judeus teriam usurpado o território alheio, ou seja, roubado o território dos palestinos com o andar da carruagem aí, certo? Então, esse é um entrave, pessoal, para a paz aí no local. Por quê? Porque os países vizinhos não reconhecem a existência, salvo exceção aí de 2, tá? Salvo exceção de 2. As relações diplomáticas, pessoal, são praticamente inexistentes, tá? Você não tem troca de embaixadas entre Israel e os países árabes. Muitas vezes aí tem que ser feito por meio de intermediários, como é o caso dos Estados Unidos, tá? E raramente nós temos ocasiões aí de passaportes aceitos entre Israel e os árabes e Israel. Um pouco disso talvez venha a ser superado, pessoal, porque nessa última semana aí se adiantou bastante algumas negociações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, tá? Então nós temos aí uma proposta aí econômica entre Israel, né, que seria judeu, né, e comunidade judaica, e Emirados Árabes Unidos, né, que são aí árabes islâmicos, né, e eles estão com propostas econômicas aí que ambos podem ter ganhos e talvez aí pelo viés econômico venham a superar essas divergências étnicas ou ainda religiosas ou até mesmo políticas, né? Quem sabe, né? Bom, como eu falei para vocês, pessoal, tem 2 grandes exceções aí históricas, tá? Uma é o Egito, tá? O Egito foi o primeiro país a reconhecer Israel como um país, como um estado, vocês já vão saber o porquê, em quais condições. E a Jordânia, ou seja, os 2 países realmente vizinhos, limítrofes aí de Israel, já o reconhecem como um Estado, certo? Agora o restante do mundo árabe, não. Para a maior parte do mundo árabe, Israel é um inimigo a ser derrotado. E, infelizmente, essa é a mentalidade ainda, né, pessoal? A mentalidade bem distante do que nós chamamos aí de processo de paz, ok? Sobre as guerras em específico, pessoal, nós vamos só ter que lembrar que em 1947 a ONU propôs dividir em 2 estados, lembra a região da Palestina? Um estado palestino e um estado judeu, né? Um estado judaico, lembra disso? Só que os árabes não aceitaram. Mas Israel fundou o seu país, certo? A comunidade judaica fundou o seu país, que seria Israel. No dia seguinte foram invadidos pelos países árabes vizinhos. Lembra disso? Guerra árabe-israelense entre 1948 e 1949. Pois bem, Israel conseguiu se estabelecer, derrotou todos os seus vizinhos, só que em 1956, pessoal, novamente aí o processo de paz da região, quando eu falo processo de paz, estou falando de relativa paz, né, pessoal? Acaba sendo quebrado pela chamada guerra ou conflito de Suez. Por quê? O Egito, ele nacionaliza o canal de Suez, que até então pertencia aí ao Reino Unido, né? Reino Unido, os países europeus. E o Egito, ele acaba nacionalizando, ou seja, passa para a posse dele o canal de Suez. Só que o Egito, pessoal, tem que lembrar vocês, árabe, né? Israel, Estado judaico, né? Então, são aí adversários, são inimigos. Israel se preocupou, por quê? Porque teria uma dificuldade muito grande, tanto se viesse a precisar aí do canal de Suez, ou ainda até mesmo seu acesso ao Mar Vermelho, que acabaria sendo aí bloqueado. Como assim seria bloqueado? Galera, dá uma olhada nesse detalhe aqui, ó. Aqui eu tenho o canal de Suez, certo? Israel teria um certo problema para utilizar, porque o canal de Suez estaria passando para as mãos do Egito, né? Até então, um inimigo, né? Um adversário. Agora, olha aqui nesse outro detalhe, pessoal. Israel tem uma pequena saída
aí por esse pequeno golfo que vai em direção aí ao Mar Vermelho, certo? Só que você tem que lembrar que de uma margem você tem aqui o Egito, que é árabe, e no outro a Arábia Saudita, que também é árabe. Então, para Israel conseguir com suas embarcações passar por esse golfo para chegar até mesmo aí no Mar Vermelho, ou sei lá, se possível, aí ao Golfo de Suez e o Canal de Suez por esse meio, seria praticamente impossível, né? Ficaria praticamente impossível. Essa área aqui ficaria impraticável de se navegar. Então, Israel, mais o Reino Unido e mais a França, que perderiam muito também com essa questão aí da nacionalização do Canal de Suez, declararam guerra ao Egito, tá? Declararam guerra ao Egito. Em uma semana o Egito foi derrotado, porque eram 3 potências, né? Até Israel, que estava recém-formado, já era uma potência bélica, né? Só que temos que lembrar que em 1956, pós-Segunda Guerra, estávamos na Guerra Fria, pessoal. Nós tínhamos o bloco capitalista e o bloco socialista, né? Então, onde um falava azul, o outro falava vermelho. Onde um falava 0, o outro falava 1. Então, nessa questão do Canal de Suez, a União Soviética ameaçou aí apoiar o Egito. Isso poderia ganhar um contorno muito maior, tá? Para evitar um conflito, os Estados Unidos ali persuadiu, pressionou até mesmo seus aliados, né? A Inglaterra, o Reino Unido, a França e Israel, a fazer aí um cessar-fogo, tá? Fazer um cessar-fogo. O que é isso? Deixa de lado, meu. Não vamos comprar essa briga aí que não vale a pena, certo? Quais foram os resultados, galera? O Egito consolidou a sua nacionalização do canal, ou seja, o canal realmente ficou aí sob as mãos egípcias, certo? Automaticamente se criou uma aliança entre o Egito e a União Soviética que durou aí alguns anos. E a União Soviética passou a fornecer armas para os egípcios, pessoal, ou seja, começou a deixar a situação aí um pouquinho mais turbulenta. Isso no ano de 1956, ok? Pois bem, na década seguinte, pessoal, tivemos um outro conflito, esse de suma importância quando nós falamos em questão territorial, que é a chamada Guerra dos 6 Dias, pessoal. Guerra dos 6 Dias. O que significa isso? O serviço secreto israelense, o Mossad, acabou informando o governo que havia uma possível invasão, novamente, do Egito, da Jordânia e da Síria, ou seja, 3 países árabes vizinhos, certo? As tropas israelenses, pessoal, não esperaram esse ataque. Resolveram atacar antes, ou seja, em caráter preventivo, tá? Então, antes de ser atacado, Israel já partiu para cima e já atacou, já debulhou com tudo. Arrasou esses 3 países de novo, né? O Egito perdeu para Israel em 48, perdeu em 56 e tornou a perder em 67, galera. Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, Israel arrasou com o poderio militar desses 3 países, ou seja, novamente saiu vencedor da guerra. E a situação mais curiosa, pessoal, Israel acabou ocupando áreas que pertenciam a esses países, ou seja, o Egito, a Jordânia e a Síria queriam ou pretendiam atacar Israel, só que Israel atacou antes e ainda pegou terra desses países. Vamos dar uma olhadinha no mapa para ver o que aconteceu? Aqui, ó. Olha ali, ó. O Estado de Israel e os territórios ocupados em 1967. Galera, aqui estava o Estado de Israel, certo? Delimitei em preto para ficar um pouquinho mais fácil. Ele acabou conquistando territórios de países que tentaram ou que pretendiam atacá-lo, tá? No caso aí o Egito, a Jordânia e a Síria. São esses territórios que estão aí numa cor de abóbora bem clarinho, né? Laranjinha bem clarinho. Mas vou destacar uma por uma para vocês, ó. A primeira região que ele ocupou, as colinas de Golã, pertenciam à Síria. Por que são importantes? Por que Israel avançou, galera? É onde você tem as nascentes do Rio Jordão. É uma área elevada, então militarmente tem uma estratégia muito grande, tá? É uma área de nascente do principal rio da região, que vai desaguar lá no Mar Morto, como vocês podem ver aí no mapa. E então tem uma questão estratégica monstro, gigante, pessoal. Detalhe, ainda está sob poder israelense, até hoje, tá? Até hoje. Então Israel nunca mais devolveu as colinas de Golã, tá? Região da Cisjordânia, olha de novo ela e a Cisjordânia, pessoal. Lá daquela guerra de quando Israel se tornou independente, lembra que foi atacado pelos vizinhos no dia seguinte, a Jordânia acabou ocupando essa região da Cisjordânia. Cuidado para não confundir os nomes, tá, pessoal? A Jordânia, olha que loucura, a Jordânia, que na década de 1940 chamava-se Transjordânia, tinha ocupada a Cisjordânia, que é essa área em vermelhinho que eu mostrei para vocês aí agora, certo? Ok? Pois bem, por que Israel tomou essa área aí, pessoal? Tem algumas importâncias, né? Você está ali na margem
direita do Rio Jordão, então favorece a agricultura. Israel pôde estabelecer colônias agrícolas graças a isso. Você tem a presença de Jerusalém, que é uma cidade importante para todo mundo aí da região. E detalhe, pessoal, assim que a Jordânia saiu perdedora desse conflito da Guerra dos 6 Dias, ela não quis comprar mais briga com Israel, percebeu ali que Israel realmente tinha um poderio muito grande, tá? E ela dispôs do domínio da Cisjordânia, ou seja, ela deixou a Cisjordânia aí na mão de Israel, certo? Tipo, ela abriu mão. Ela dispôs aí da soberania sobre essa área, certo? Literalmente ela abriu mão para não ter mais problema, ok? Atualmente, essa região da Cisjordânia compõe o chamado aí território palestino, né, pessoal? Ou seja, formaria aí o que nós chamamos de Estado ou país palestino. Seria a Palestina, né? O Estado árabe palestino, ok? Lembra lá? Cisjordânia e faixa de Gaza? Pois é. Outra região que eles tomaram, como nós falamos, né, pessoal? Jerusalém Oriental, né? Que também estava ocupada pela Transjordânia desde 1948, tem a importância religiosa que eu acabei de falar para vocês. Atualmente, para efeito de papel, ela é considerada uma área internacionalizada, pessoal. Só que nós sabemos que Israel já tomou toda a porção de Jerusalém, né? Tanto a porção leste quanto a oeste, certo? Estabeleceu algumas colônias até, construiu alguns muros, né? Separou alguns bairros, como nós já vimos em aulas passadas, ok? Faixa de Gaza, pessoal, essa faixinha pequenininha de terra aí entre onde termina Israel, aí o mar Mediterrâneo, também uma faixinha litorânea, né? Estava ocupada pelo Egito também desde aquela guerra primeira contra Israel, né, de 1948. Tem ali um potencial portuário, tá? Faz fronteira com o Egito, então não deixa de ser um local estratégico. Atualmente é uma das duas porções que compõem o chamado território palestino, lembra? Cisjordânia e faixa de Gaza, lembra? E nós temos a grande península do Sinai, pessoal. Tanto a península do Sinai quanto a faixa de Gaza foram perdidas daí pelo Egito nessa Guerra dos 6 Dias. Olha o tamanho da península do Sinai, pessoal. Ela era maior do que o Estado de Israel, ela é maior do que o Estado de Israel. Então Israel era para ser atacado, atacou primeiro, ainda quase dobrou aí, se não dobrou o seu território, certo? E a Península do Sinai, pessoal, ela tem a sua importância também, né? Ela tem poços de petróleo, ela tem uma relevância religiosa muito forte, como nós já falamos, né? Que Moisés teria atravessado com o povo hebreu aí para voltar para a Terra Prometida, né? Só que detalhe, pessoal, informação importante. De todas essas 4 áreas, aí 5 que eu coloquei para vocês, né? Que Israel conquistou na Guerra dos 6 Dias, a única devolvida foi a Península do Sinai, tá? Você tem aí, ó, em 1979, ou seja, 12 anos depois dessa Guerra dos 6 Dias, a assinatura de um acordo intermediado pelos Estados Unidos, tá? Ficou conhecido como Acordo de Camp David, de um lado Israel, do outro o Egito. O que ficou combinado nesse acordo? Israel devolveria a Península do Sinai para o Egito, certo? E realmente isso aconteceu 2 anos depois, ok? 2 não, 3 anos depois. Foi em 1982. E o Egito, o que tinha que fazer nesse acordo? É aí que estava o problema, pessoal. O Egito teria que ser o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um Estado legítimo. Nenhum país da vizinhança reconhecia Israel, consideravam ele um usurpador, como nós já falamos agora de pouco. Por força do acordo, o Egito foi obrigado a responder, ou principalmente reconhecer Israel como um país. Então o Egito acabou sendo o primeiro país árabe a reconhecer Israel como um país, certo? E Israel, em contrapartida, teve que devolver a Península do Sinai, que foi devolvida em 1982. Só que detalhe, pessoal, isso gerou uma indignação muito grande por parte de fanáticos, religiosos, fundamentalistas. O presidente do Egito da época, ele assinou em 1979 o Acordo de Camp David. Em 1982, a Península do Sinai foi devolvida, só que antes de ser devolvida, o presidente do Egito sofreu uma tentativa de homicídio que foi bem sucedida, tá? Ele foi morto, tá? Ele foi assassinado. Por quem? Por grupos aí fanáticos, fundamentalistas, que não aceitavam, para eles era uma vergonha o Egito ser o primeiro país a reconhecer um inimigo como legítimo, tá? Porque a partir desse acordo de Camp David também o Egito se comprometia a não mais guerrear com Israel. Então era como se fosse uma derrota, né, para muitos desses fanáticos religiosos aí. Então olha que doideira, pessoal. Então de todas essas áreas ocupadas aí por Israel na Guerra dos 6 Dias, a única devolvida foi a chamada Península do Sinai para o Egito, certo?
A faixa de Gaza não foi devolvida nesse acordo aí não, pessoal. Só depois que nós tivemos aí, mediante outros acordos, como é o caso de Oslo, a destinação da faixa de Gaza ali para formar o chamado Estado Palestino, ok? Onde hoje eles se concentram. Beleza? Ah, beleza, não teve mais nenhuma guerra não. Teve, pessoal. De 1967, Guerra dos 6 Dias, até 1979, que foi ali o acordo de Camp David, nós tivemos mais um conflito, a chamada Guerra do Yom Kippur, certo? Yom Kippur, galera, significa Dia do Perdão. O Egito e a Síria novamente resolveram atacar Israel. O Yom Kippur é um feriado, pessoal, para os judeus, tá? É chamado Dia do Perdão, é um dia que eles ficam reclusos, ficam orando o dia todo, e os egípcios e os sírios tinham na mente que eles iriam conseguir pegar Israel desprevenido nesse dia, certo? Mas não foi o que aconteceu, pessoal. Tá? Vamos pensar aí, ó, vamos geograficizar, pessoal, vai ficar mais fácil, tá? Aqui eu tenho Israel, certo? Aqui eu tenho o Egito, perfeito? O Egito, pessoal, na Guerra do Yom Kippur, queria reaver a certo? Só que eu tenho que lembrar que a Península do Sinai só foi devolvida 6 anos depois dessa Guerra do Yom Kippur, né? Pelo acordo de Camp David, perfeito? Sendo que devolvida mesmo foi 9 anos depois, em 1982. Aí eu tenho a Síria. A Síria queria reaver as colinas de Golã. Então por isso que eles atacaram Israel para tentar reaver essas porções de terra, ok? Novamente, pessoal, saíram perdedores, tá? Mais uma vez. Mais uma vez perderam ali por poderio bélico de Israel. Só que os desdobramentos dessa guerra do Yom Kippur foram muito sinistros, pessoal, para o mundo todo. Por quê? Como forma de apoiar o Egito e a Síria, ou seja, apoiar esses países árabes, outros países árabes que compõem a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que nós já falamos em outra aula, resolveram fazer o quê como forma de pressão internacional? Começaram a diminuir a produção de petróleo, cara. Começaram a embargar a produção e o fornecimento de petróleo para países ocidentais, como é o caso dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra, entre outros aí. Ah, galera, como diminuíram a produção e, consequentemente, o preço foi às alturas. Olha que doideira, pessoal. Nós estamos falando de uma aula de geopolítica do Oriente Médio e é exatamente essa guerra do Yom Kippur que resultou daquilo que nós chamamos de crise do petróleo, ou primeiro grande choque do petróleo da década de 1970. Lembra que nós já falamos lá no começo do ano, quando nós falamos das crises da década de 1970? Pois é, pessoal, esse primeiro choque, essa primeira crise do petróleo foi exatamente por causa dessa guerra do Yom Kippur. Os outros países árabes que compõem a OPEP resolveram diminuir a produção, consequentemente o preço aumentou pra caramba e colocou o mundo inteiro em crise por causa disso. Disso que queriam que a comunidade internacional vissem um pouquinho essa situação aí e ficassem contra Israel, né? Mas na prática não foi o que aconteceu não. Beleza? Moçada, espero ter ajudado vocês. Eu sei que é um tema muito longo, é um tema difícil, é cansativo. Então se tiver dúvida, pausa esse vídeo, assiste de novo, cara, me procura aí, vamos tirando essas dúvidas. Tem muito nome aí que talvez vocês não tenham muita facilidade, mas que são muito importantes para entender a geopolítica atual aí da região do Oriente Médio, ok? A partir da próxima aula a gente vai começar a falar de outros países agora do Oriente Médio e vamos sair dessa questão árabe-israelense. Falou? Abraço para vocês, moçada, e até a próxima!